Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, uma vez mais, estamos aqui no canal, no YouTube, @Resenha do Bona, e desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal. Quantos mais seguidores nós tivermos, mais ferramentas eu terei para inserir as nossas aulas. E depois de uma repercussão muito positiva sobre a aula de prisão em flagrante, eu venho aqui trazer um outro tema que está sendo bastante discutido, inclusive no dia de hoje e durante toda essa semana no Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus. Tratam-se dos crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado. Muito se confunde esses dois crimes, que são crimes recentes na nossa legislação, lá no artigo 359L e 359, a linha N, ambos do Código Penal, crimes novos do nosso ordenamento jurídico e que, como eu disse, hoje em dia bastante discutido em razão desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. E muitas dúvidas, como que se consuma esse crime, o núcleo do tipo, o verbo desse tipo. Então agora eu vou tentar tirar algumas dúvidas de forma rápida, simples e objetiva dos meus queridos alunos e alunas. O primeiro crime trata da abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, como eu disse, previsto lá no artigo 359L do Código Penal. E esse crime de abolição violenta, ele traz lá no dispositivo a seguinte redação: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. Vejam bem, o núcleo do tipo é tentar. O verbo desse crime, previsto lá no artigo 359, é tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Portanto, é um crime formal que não exige resultado. Basta a tentativa, basta tentar para que esse crime possa ser consumado. Eu gosto de trazer sempre exemplos para que os alunos compreendam da melhor forma a diferença de crime material e crime formal. No crime material se exige resultado, por exemplo, o homicídio, se exige a morte ou pelo menos a tentativa. No crime formal não se exige resultado, por exemplo, a ameaça. Eu ameaço alguém com gestos, gestos de arma, escrito ou palavras, dizendo vou te matar. Esse crime se consuma com a própria ameaça, com a própria fala. Eu não preciso matar. Se eu matar, eu estou praticando o crime de homicídio, que é absorvido, que absorve a ameaça. Perfeito? No crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, a mesma coisa. Basta tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir esse Estado Democrático de Direito. Então, quando se dá a mera tentativa, esse crime já se consuma e, portanto, a pessoa que praticou esse delito pode ser apenada de 4 a 8 anos de reclusão. Então, essa previsão está lá no artigo 359, a linha A do Código Penal. Ou seja, o indivíduo vai atentar contra a própria estrutura democrática, ou seja, contra a separação dos poderes, contra garantias fundamentais, contra o nosso Congresso Nacional, contra o nosso Judiciário. Portanto, esse crime de abolição violenta é um crime contra as instituições,
que foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Se atentou contra o Congresso, se atentou contra o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do nosso Poder Judiciário. Então, esses ataques tentaram paralisar o funcionamento dessas instituições democráticas, quer seja com violência ou com grave ameaça. Então, nós temos aqui o crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Logo em seguida, no artigo 359, só que agora na linha M, nós temos o crime de golpe de Estado, que é um pouco diferente da abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. O crime de golpe de Estado diz o seguinte: depor por meios violentos ou graves ameaças ao governo legitimamente constituídos. Ou seja, para que vocês possam entender, é a substituição de um governo por outro. Então, alguém tenta dar um golpe naquele que tem o poder legitimado pelo povo. Foi o que ocorreu no nosso país. Ou seja, existiu a eleição presidencial entre o presidente da época, Bolsonaro, com o ex-presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva. E o atual presidente, Lula, saiu vitorioso. Depois das eleições, segundo a Procuradoria, houve então essa tentativa de golpe, com a descoberta de uma minuta, onde membros do governo da época, presidido pelo Jair Bolsonaro, articulavam esse golpe. Nada mais do que está previsto na nossa legislação: depor por meios violentos ou graves ameaças o governo constituído. Ou seja, o que ocorre nesse crime? Ele se consuma com o verbo depor, tentar tirar aquele que está legitimamente no poder. Exatamente o que aconteceu. E ele se consuma da mesma forma que eu expliquei no crime de abolição violenta ao Estado Democrático, ele se consuma com essa tentativa de golpe. Porque se ocorreu o golpe, na verdade, então, aquele que depois, aquele que usurpou o direito do legitimamente constituído, teria um novo governo. Portanto, a pena, nesse caso, é de reclusão de 4 a 12 anos, uma pena um pouco maior do que a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Então, como eu disse, o crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, ele age diretamente à ordem constitucional, impedindo o Congresso, a Justiça, de poder exercer o seu papel. E o golpe de Estado é um crime que está direcionado às autoridades governamentais, ou seja, um presidente, um governador e etc. Em síntese, essas, de forma bem simples, são as diferenças desses dois crimes. Lembrando que são crimes formais. Basta eu tentar dar o golpe para estar consumado esse crime. Como eu disse, se eu consumo o golpe, se eu assumo o poder, então eu não posso falar nesse crime, uma vez que foi realizada aquela minha vontade e já há um novo governo. Portanto, são crimes formais que não exigem resultado. Por isso que na concepção do Procurador-Geral da República, ambos os crimes foram consumados. A abolição violenta, uma vez que se tentou, com emprego de violência ou grave ameaça, se usurpar o direito do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional,
e também houve a tentativa de golpe em face do presidente da República eleito, até então não estava empossado, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essas são as diferenças principais e por isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus estão sendo processados por esses dois crimes tipificados no artigo 359, a linha L e M do Código Penal. Uma vez mais, espero que você tenha entendido a diferença desses crimes e te peço que você siga aí no canal @Resenha do Bona e com certeza outras aulas virão no transcorrer desse final do ano, sempre de forma simples, objetiva, rápida, para você poder compreender a matéria objeto da aula. Valeu, obrigado.